E solicitar e chamar para fazer uso da palavra o professor Moisés Cohen, pedindo para só observar os 5 minutos, que nós temos vários palestrantes. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Martins, artífice dessa noite, em nome de quem cumprimento a todos os componentes da mesa e aos deputados aqui presentes. Querida Solange e Rebeca, em nome de quem saúdo a todos os parentes do Marcos Muzafir. Senhoras e senhores, querido homenageado Marcos Esner Muzafir. Há mais de 20 anos lhe conhecia apenas pelo nome, mas já o admirava pelos grandiosos congressos de ortopedia, o ORTRA, que organizava com o Dr. Sérgio Franco. Eu os acompanhava e pensava, que empreendedorismo. Em 2007, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, onde pude comprovar o que imaginava era pouco. Ele era muito mais do que isso, mais do que um empreendedor. Aprendi com ele a visão de comunidade e de um Brasil cheio de necessidades, quando criou um projeto pioneiro para treinamento de ortopedista por todo o país. Aprendi muito com essa mola propulsora de ideias e de atitudes chamada Marcos Muzafir. Em 2011, já como presidente da Sociedade Mundial de Cirurgia do Joelho e Trauma do Esporte, trouxemos o congresso para essa cidade maravilhosa. E se não fosse por sua ajuda, querido Marco, não teríamos o evento. 10 dias antes, todo o material dos expositores estava na aduana, sem a liberação da Anvisa, e aí surge a figura mágica do Muzafir, com sua amizade, dedicação e carisma, fez com que tudo acontecesse. Não dá para esquecer. Mais recentemente, junto com o querido amigo, secretário da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Cortes, estão colaborando para que tenhamos um INTO, esse exemplo de serviço de ortopedia e traumatologia no nosso país, na cidade de São Paulo. Por tudo isso, Marco, muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo o ilumine junto à sua linda família, com muita saúde, muita sabedoria e a segurança de que com pessoas iguais a você, teremos melhores dias para a nossa comunidade e para o nosso país. Muito obrigado. Registrar também a presença da Mary Elisa, prima do homenageado, Dr. Renato Rabi, procurador federal e primo do homenageado, a sogra do homenageado, Zinda Fiorilo, e o secretário de Saúde de Nova Iguaçu, do meu município, Luiz Antônio Teixeira Júnior, conhecido como Dr. Luizinho, está fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu. Chamar para fazer uso da palavra o Dr. José Sérgio Franco. Boa noite, nobre deputado Luiz Martins. Em seu nome, cumprimento a todas as autoridades, parentes, amigos presentes. É muito bom falar de Marcos Muzafir. Em 1980, ele chegou no Miguel Couto, 81, 82, a residência médica, e aí passamos a conviver com o Marcos e com sua capacidade de fazer. Já em 82, ainda no segundo ano de residência, nós viríamos no Rio de Janeiro uma necessidade de fortalecer a ortopedia, de agrupar a ortopedia, de unir os serviços. Porque em 1981 teve um congresso internacional no Rio de Janeiro que alguns serviços era proibido de ir ao congresso internacional. Então, nós necessitávamos fazer alguma coisa para mudar a ortopedia no Rio de Janeiro. 81 foi esse ano. O ano próximo vamos fazer de novo o Congresso Mundial aqui no Rio de Janeiro, em que todos os serviços hoje participam.
Então, esse trabalho começou há 32 anos. E através de um congresso que começou com os ex-residentes do professor Nauro Monteiro, né, convidamos o professor Carlos Mesquita e os outros serviços, esse foi fortalecendo, agregando, esse espírito agregador e realmente empreendedor de Marcos Musafir levou, e estamos desde então organizando o chamado Ortopedia e Traumatologia Atualização, que é o segundo maior congresso no Brasil até hoje. E esse congresso veio servir de modelo para o Brasil inteiro. Os congressos eram semana inteira e nós éramos só 3 dias. Então criou-se um modelo mais simples de 3 dias e que realmente virou um sucesso e foi realmente copiado até hoje, é copiado. Em 87, preocupados já com toda aquela história da irmã, começamos a falar sobre o cinto de segurança e conseguimos, no Rio de Janeiro, fazer a lei do cinto de segurança no Rio antes de todo o Brasil. 92, cinto de segurança no banco da frente, 97, banco de trás. Mas isso tudo sempre, a cabeça do Marcos não para. Ele não para de criar. Muitas pessoas inventam, criam, pensam. Mas o Marcos tem uma capacidade diferente. Ele realiza. Então é muito fácil criar, dar ideias. Na maioria das reuniões, todo mundo lança várias ideias brilhantes. As pessoas vão embora e ninguém executa. A diferença realmente está na pessoa que executa, que realiza. E o Marcos tem uma capacidade maior. Ele realiza sonhos. Porque aquilo que parece impossível, ele consegue realizar. Eu sempre muito pé no chão e ele sempre muito maior, muito grande, muito mais longe. Marco, não será possível. E ele sempre muito maior, frente, vamos que vamos e vamos conseguir. E sempre conseguiu. Então essa é a diferença das pessoas. As pessoas que nasceram para servir, ele é exatamente o contrário do egoísta. Ele nasceu para servir, e para servir muito. E quando você veja as campanhas, cinto de segurança, estávamos em Sydney, Ano Internacional dos Idosos. O que nós vamos inventar? Marco, precisamos inventar alguma coisa para essa faixa etária. Vamos viver a melhor idade, casa segura. E tudo ia surgindo, porque ele não consegue parar, a cabeça dele tem uma capacidade de criação e execução fantástica. Depois veio motocicletas, não seja carona de quem bebeu, tudo isso, não em nome de Marcos Musafir, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Todas as pesquisas que foram feitas, a sociedade não pagava. Quem pagava era sempre trabalho de Marcos Musafir. Eu sou um mero ajudante, ele sempre foi o motor, o homem que descobria o caminho. Mas a sociedade brasileira sempre levou o nome. Vocês todos estão de prova. Sempre a sociedade, né, que leva, ele trabalha para servir. Depois, na década dos ossos, na década de prevenção dos acidentes, ele iniciou a TLS. Ele foi fundador do grupo de emergência do Conselho Regional de Medicina de Trauma. Então, ele está sempre fazendo, sempre na frente. Quando ninguém queria ser chefe da emergência do Miguel Couto, Marcos Musafir aceitou o cargo e transformou o serviço com cursos. Então, ele sempre fez muito. Passou pela FUNASAS, saiu realmente elogiado, né? Realmente fez um trabalho fantástico. E depois conseguiu OMS, INTO, enfim. Mas eu acho que, acima de tudo, é um amigo de todas as horas. É o homem que consegue realizar os nossos sonhos. É um homem que faz, que serve, porque ele nasceu para servir. Isso, naturalmente, que não vem sozinho. Precisa de Solange, precisa dos tios, de Rebeca, de Ana, né? Toda essa família linda, família Max, para dar suporte. Que você precisa de ombros de gigantes para poder ver distante e fazer mais. E Marco tem isso.
Ele se apoia em todos os amigos e todos os amigos o reconhecem. Então, Marcos, queria parabenizá-lo. Você é uma pessoa que faz, porque você envolve as pessoas. E hoje, se você não envolver, realmente você não consegue fazer. E você está também conseguindo agora, nessa nova etapa, no INTO, fazendo um trabalho fantástico, que você envolve, você se dedica, você está presente e você mostra que realmente está ali apenas para servir. Então, celebre a vida todos os dias. Continue sendo otimista. Continue servindo, porque Deus sempre vai te proteger. Muito obrigado e é muito bom ser seu amigo. Antes de chamar o meu amigo Dr. Sérgio Cortes para fazer homenagem, só registrar para o Dr. Marco Musafir, todos, que essa solenidade está sendo transmitida pela TV Alert, canal número 12 da NET, Dr. Marco Musafir. E deve ter vários pacientes seus lá torcendo por você nessa transmissão e aprendendo com cada um dos seus colegas. Para usar a palavra do Dr. Sérgio Cortes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado estadual Luiz Martins, cumprimentar meus companheiros aqui nessa justa homenagem, professor Moisés Cohen, professor Sérgio Franco, doutor Max Pasquim, nosso deputado Aloysio Teixeira, cumprimentar a Solange, a Rebeca, o Nelson, o Arthur, que mesmo não está aqui, mas um beijo para ele, o deputado federal Carlos Alberto Lopes. Aqui eu cumprimento o doutor Deusdete, cumprimento a todos os meus amigos e as minhas amigas do INTO, cumprimentar nosso secretário de Saúde, Luiz Antônio, de Nova Iguaçu, e acho que o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer é o excelentíssimo deputado Luiz Martins, né? O deputado Luiz Martins, com essa sensibilidade que lhe é peculiar, ele homenageia um homem que briga e luta sempre pelo público. O deputado Luiz Martins é um dos nossos maiores parceiros, um dos maiores parceiros do governador Sérgio Cabral nessa Assembleia Legislativa. Todo o sucesso que estamos conseguindo nessa dura tarefa na política de saúde, devemos ao apoio e na confiança do deputado Luiz Martins e da sua bancada, em votações importantes que passaram por essa casa, sempre votações em busca da melhoria da saúde. Então, quero agradecer, deputado, a tudo que o senhor vem fazendo pela saúde do nosso Estado. Nosso homenageado, deputado, é uma pessoa muito interessante. Como o professor Franco falou, eu o conheci num dos primeiros Hortras, em 85, 86, e depois, quando fui no meu concurso, fui médico ortopedista do Hospital Miguel Couto, plantonista do Miguel Couto, Marco Musafir é meu chefe, ele era o chefe da emergência nesse momento que o doutor Franco falou que ninguém queria ser chefe. E ali, deputado, a gente já via o que é o estilo do doutor Marco Musafir. Naqueles plantões, na madrugada, ele saía com a Solange e provavelmente deixava a Solange em casa ou a Solange ficava no carro, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, e ele ia nos cumprimentar no plantão. Ia saber que se tudo estava correndo bem, se precisava de alguma coisa. Na realidade, ele queria saber se a gente estava lá, né? Esse era o intuito, mas ele levava uma comidinha, ele levava alguma coisa para a gente comer durante o plantão. Não, você pode estar com fome. Esse é o estilo envolvente, é o estilo apaixonado do Marco Musafir fazer as coisas. Ele traz para a gente, desde que ele esteve à frente do Miguel Couto, depois na Sociedade Brasileira de Ortopedia, na Regional do Rio de Janeiro, depois na SBOT Nacional, as grandes parcerias que o INTO pôde fazer com a SBOT, se fazia através de Marco Musafir. Depois ele na OMS,
na década do osso, na década de prevenção ao trauma, era sempre o Marcos Muzafir tentando trazer o que existe mais moderno no mundo para que nós pudéssemos implementar como política de saúde, não só no Estado, mas nacionalmente, principalmente ele à frente da SBOT. E ele assume um novo desafio, dirigir o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Nosso nobre deputado Aloysio citou os ex-diretores, né, que contribuíram para construir um instituto, mas sem dúvida nenhuma, o Dr. Marcos Muzafir, mais uma vez, como o nosso professor Sérgio Franco fala dele, e o professor Moisés, como a gente falou, nesse tororó de ideias que ele tem, ele não consegue ficar parado absolutamente, ele está rompendo totalmente essas fronteiras do INTO, levando o INTO para o Acre, levando o INTO para Minas Gerais, levando o INTO para o Paraná, levando o INTO para São Paulo, mostrando como, vou aqui plagiar o professor Sérgio Franco, que ele não é egoísta, principalmente com os cidadãos fluminenses, ele está levando para que cidadãos de outros estados possam ter a excelência do INTO, excelência de vários profissionais que eu vejo aqui que atuam e que vão fazer esse projeto fora do estado do Rio de Janeiro. E tenho certeza que esse projeto à frente de Marcos Muzafir e qualquer projeto que o Marcos Muzafir ele esteja à frente, será um projeto de sucesso. Será um projeto de sucesso porque ele usa 95% de transpiração e 5% de inspiração. Ele trabalha como um doido, como um louco, com amor, com paixão, com dedicação em tudo que ele faz. E o resultado só pode ser um sucesso. E é isso que hoje, Marcos, eu desejo para você. Cada vez mais sucesso, porque o seu sucesso vai beneficiar quem mais precisa, que é a população do nosso estado e do país. Muito obrigado. Ouviremos agora com seu depoimento sobre o nobre homenageado, o senhor Fábio Macedo, representando aqui sua esposa, Andréia Macedo. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Eu tive a honra de ser convidado pelo grande amigo que eu tenho, Dr. Marcos Muzafir, para vir aqui fazer um depoimento sobre ele. É com muita honra que eu faço isso e muita satisfação. Eu acho que falar do Dr. Marcos Muzafir, depois que tudo que foi dito sobre ele, seria recapitular todo esse assunto. Talvez a gente pudesse resumir o que ele é. Na realidade, o Dr. Marcos Muzafir é o cara. Muito bem. A experiência que eu tenho, eu conheço o Dr. Marcos Muzafir há cerca de 23 anos, mais ou menos. E ele foi o cirurgião da minha mulher, que está sentada aqui, Andréia. Ela teve problemas de hérnia de disco, problemas sérios na coluna, com risco, inclusive, de ficar sem andar. Já houve aqui 2 depoimentos de amigos dele e pacientes dele que ficaram totalmente curados. A minha mulher ficou literalmente curada. Hoje ela não sente absolutamente nada. Foi uma cirurgia complicada. Ele teve que fazer, na realidade, 2 cirurgias. E com o risco de ficar ou numa cadeira de rodas, sem andar. Mas isso, graças a Deus, graças ao Dr. Muzafir, não aconteceu. Ele optou nessa cirurgia por uma técnica nova de não colocar pinos e me comunicou o risco que ela estava correndo. E realmente a cirurgia foi feita
sem que ele colocasse pinos. Hoje ela anda perfeitamente, não sente nenhuma dor e vive na alegria que ela tem, hoje estampa no rosto, graças a ele. Esse é o lado profissional desse amigo que eu tenho, e todos vocês tenho certeza também. Mas o lado humano, que já foi dito, tudo que se tinha que dizer sobre ele, acho que tem pouca coisa a dizer, mas vale a pena, como duas histórias que foram contadas aqui, eu relatar um caso de um comportamento fantástico desse médico. É a parte humana dele. Como já disse aqui o deputado Sérgio Cortez, ele não tem hora para trabalhar. Ele vai à casa de um paciente 1, 2, 3 horas da madrugada. Ele visita esse paciente 2, 3, 4 horas da madrugada e não demonstra cansaço. Vou lhe contar uma pequena história que marca bem o que ele é. Eu moro em Penedo, Itatiaia. Um dia a minha secretária me pediu que eu arranjasse um médico para tratar de uma pessoa que era sua amiga. Pessoa simples, pessoa pobre, um simples funcionário da Michelin. E ele estava com um problema. Ele tinha feito 4 cirurgias de coluna. Ele estava deitado há 4 meses dentro de um hospital. E o médico simplesmente declarou que não podia fazer mais nada, porque o conhecimento dele chegou no limite. Ele tinha implantado pinos na coluna e o rapaz estava à beira da morte. Eu liguei para o Dr. Muzafi e ele me atendeu. Daí para frente, ele tomou a iniciativa, pessoalmente, de ligar para o hospital, de conseguir a transferência desse rapaz para o Rio. Esse rapaz veio para o Rio, ficou internado numa casa de saúde e levou 2 meses e meio internado nesse hospital. Para vocês terem uma ideia, não vou falar em infecção, em bactérias. Nessa cirurgia, foi retirado só nessa cirurgia 2 litros de pus da coluna desse rapaz. Imaginem o estado que ele estava. Pois bem, esse rapaz ficou 2 meses e meio internado. Foi submetido ao que tinha de melhor nesse hospital. Ele ficou literalmente curado. Ele tem 28 anos. Foi problemas de, como já se falou aqui, de tombo de motocicletas. Pois bem, hoje ele anda de bicicleta, ele anda de motocicleta e dirige. Ele está literalmente curado. Essa é a parte humana dele. Ele atendeu esse rapaz, dedicou todo esse tempo, todo o que ele tinha para dar de humanidade, de atenção, ele deu para esse rapaz. Eu não o conhecia, ele também não. A minha secretária eu conhecia, e ele me atendeu e fez isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar registrada para mostrar o lado humano dele, além do profissional que ele é, que eu não preciso dizer. Todos aqui já falaram. Parabéns, doutor Muzafi. Espero que o senhor continue, e isso muito me honra de homenageá-lo aqui. Obrigado. Anunciar também a presença da Magda Chandriardi, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, e chamar agora para fazer um breve depoimento o senhor Shalom Greenberg. Meu amigo de infância. Esse é meu amigo de infância. Fala aí, Luiz. Fala aí, meu amigo de infância. Doutor Marcos Muzafi está falando aqui que ele é amigo de infância. Já vi que o doutor Marcos vai chorar aqui. Boa noite, senhores, autoridades, família, Solange, Rebeca, Aninha, não estou vendo.
não vou falar muito, nem costumo falar. Eu vim pensando aqui o que eu deveria falar no carro, e já comentei com o Marquinhos, desculpem, né, que a maioria das coisas, como toda pessoa, quando pensa na juventude, a maioria das coisas que vieram na minha cabeça, eu não poderia contar aqui. Mas o Marquinhos é tão querido que é uma honra, um prazer vir aqui para falar, quase que em nome dos amigos, não é, dessa homenagem.